Então, bom dia a todos e a todas. Defesa de trabalho de conclusão de curso de Luiz Felipe B. Schmidt. Não vou me atrever em pronunciar o seu nome ali, tá? Trabalho, então, intitulado A Imigração Portuguesa sob o Estado Novo, a formação do Estado Migratório, no uso luxemburguês, 1960-1974. Agradecer aqui os professores Júnior Ivan Borchardt, professor Cláudio André Teles Azevedo, ter aceitado o convite e participar da banca do Luiz Felipe. Eu também gostaria aqui de saudar a nossa assistência aqui presente, os pais, namorada do Luiz Felipe, saudação a vocês. E devo aqui, então, informar como vai ser, então, o rito do trabalho de conclusão de curso, Luiz e aqui todos presentes. Você terá até 15 minutos de apresentação, Em seguida, a segunda parte, eu vou pedir, então, para os professores Júnior Ivan Borchardt e o professor Cláudio André Teles Azevedo para fazerem a arguição. Eles terão de 15 a 20 minutos, em tese, né, para fazer a arguição. Luiz, nós vamos ouvir os dois, perfeito? Vamos ouvir os dois e depois você responde. Eu peço que anote, né, as sugestões, as observações, as críticas, as reformulações que eles vão propor. Então, vamos ouvi-los em bloco e depois você responde aos dois pontualmente, perfeito? Cumprimos, então, essa antepenúltima etapa. Na penúltima etapa, eu vou criar uma sala alternativa, uma sala para que a gente possa deliberar sobre a sua aprovação ou não e, evidentemente, também a sua nota, perfeito? E na última etapa, então, da sua defesa de trabalho de conclusão de curso, eu faço, então, um anúncio do resultado, perfeito? É basicamente isso, então, que nós teremos a partir de agora. Sem mais, então, a declarar, eu já passo a palavra de imediato para ti, Luiz Felipe, é contigo a partir de agora. Obrigado. Então, obrigado, professor. Eu vou começar, então, dando bom dia a todos, agradecer à banca pela presença. E, como o professor José Renato já mencionou, o trabalho, então, é intitulado A Imigração Portuguesa sob o Estado Novo, a formação do espaço migratório luso-luxemburguês, de 60 a 74. Passando rapidinho pelo sumário, então, ela vai ter organizada nessas partes. Eu vou falar um pouco sobre a pesquisa, os objetivos gerais, específicos, a justificativa, a metodologia, um pouco do referencial teórico, que está um pouco no capítulo 1º do trabalho, aí um pouco dos resultados centrais, se eu posso chamar assim, sobre o espaço transacional luso-luxemburguês, sobre o período salazarista de Portugal, a dinâmica da clandestinidade, sobre o Luxemburgo em si e a inserção dos migrantes na economia, e por fim, uma breve conclusão. O problema de pesquisa, então, que orienta o trabalho é como se estruturou a migração portuguesa para o Grão-Ducado de Luxemburgo durante o período salazarista, no recorte temporal de 60 a 74. O objetivo geral, então, respondendo ao problema de pesquisa, é analisar o processo migratório português para o Luxemburgo durante o Estado Novo. Aqui eu queria entender não só o porquê os imigrantes, os portugueses vão emigrar, mas como esse fluxo vai ganhar forma, né? Quais os mecanismos, as redes, as políticas, as condições históricas, enfim, que vão permitir que esse processo migratório ocorresse. E falando sobre os objetivos específicos, então, identificar os fatores políticos, econômicos e sociais que impulsionaram essa migração, examinar a política migratória salazarista, compreender a formação dessa comunidade portuguesa no Luxemburgo, avaliando, então, os impactos sociais, territoriais, culturais, enfim. De justificativa, a migração portuguesa para o Luxemburgo, então, moldou os territórios, as identidades e as políticas em ambos os países, tornando um fenômeno essencial para compreender a Europa no pós-guerra. É um dos fluxos migratórios mais importantes da história portuguesa, é o maior da história portuguesa. E, então, o Luxemburgo vai se tornar, ao longo das décadas, um país com a maior proporção de imigrantes portugueses no exterior. E essa presença dos portugueses vai transformar profundamente o país como um todo, desde o mercado de trabalho, sistema educacional, política habitacional, a própria identidade luxemburguesa como um todo. Apesar dessa migração a ser expressiva e duradoura, ela vai permanecer pouco estudada dentre todos os fluxos europeus, como é o caso da migração para a França, da Alemanha ou na Suíça, por exemplo. E, por fim, eu queria falar um pouco sobre a escolha do tema. Tem uma motivação pessoal por trás. Há alguns anos, a minha família começou um processo de cidadania para Luxemburgo, o que despertou meu interesse sobre as minhas origens, sobre o país em si.
E ao pesquisar sobre isso, eu acabei descobrindo essa forte presença de imigrantes portugueses, de famílias portuguesas que tanto residem em Portugal. É comum ouvir falar português em Luxemburgo e também questão dos trabalhadores transfronteiriços que me pegava bastante. Assim. Então eu uni essa curiosidade, essa questão para tentar montar o meu TCC. Falando sobre a metodologia, é um estudo qualitativo, que é baseado em uma revisão bibliográfica, análise de documentos, então acordos bilaterais, relatórios oficiais, do Serviço de Imigração Luxemburguês, principalmente, de dados estatísticos, de documentos oficiais. É uma abordagem então, histórica, sociológica e internacional que permite analisar as condições estruturais do país, as redes sociais que vão sustentar essa mobilidade, as práticas cotidianas dos migrantes, e assim a migração ela pode ser compreendida tanto nesse nível macro, quanto no nível meso e no nível micro, né? Eu vou tentar falar rapidinho sobre o referencial teórico, que está concatenado assim, ao primeiro capítulo do trabalho. Eu posso dizer que a teoria, que a sustentação se dá em algumas teorias, algumas mais, outras menos, mas o transnacionalismo, a perspectiva ela vai criticar o nacionalismo metodológico, vai mostrar que os migrantes eles vivem e produzem vínculos em múltiplos países simultaneamente. Concatenado a isso, a teoria do Feist de espaços sociais transnacionais, onde a migração ela vai criar redes e estruturas que ultrapassam fronteiras, que vão formar comunidades multiterritoriais, que é importante para o trabalho. Algumas teorias sobre redes migratórias. Essas redes elas vão estruturar e vão reproduzir os fluxos migratórios, facilitando a mobilidade, a inserção laboral e recrutamento das famílias, como é no caso luxemburguês, né? As redes de aldeias portuguesas elas funcionam como um eixo central na circulação e na fixação posteriormente em Luxemburgo. Aqui eu coloquei um pouco das teorias clássicas de migração, como o push and pull, que vão ajudar a entender essas escolhas individuais na formação desses fluxos, e a perspectiva de autores como a Schultz e a Baganha, que são perspectivas mais histórico-sociológicas, que vão ajudar a integrar essa estrutura política, a conjuntura econômica e a ação coletiva para a formação desse espaço migratório, né? E por fim, um pouco da migração, as teorias de migração e desenvolvimento do Heinrich Haas, principalmente o modelo dele, que ajuda a entender a migração como parte de processos estruturais mais amplos. Para ele, então, a migração não é uma patologia social, mas é parte de um processo estrutural de desenvolvimento e que é fundamental para entender essa análise micro, macro e meso dos fluxos migratórios. Falando um pouco agora do tema em si, eu queria abordar primeiro o espaço transnacional luxemburguês, como se deu isso, a formação. Então, com base nas abordagens do transnacionalismo, do Feist, a gente pode compreender a migração portuguesa, que ela não produz apenas um deslocamento físico, mas um espaço social mesmo que conecta permanentemente os dois países. Esse espaço ele vai ser constituído de fluxos contínuos de ida e voltas, tanto de pessoas, mas também de remessas, valores, hábitos. Ele vai ser sustentado por redes familiares, redes econômicas e de cultura dessas comunidades, que vão viver simultaneamente nos dois contextos, nos dois países. A fronteira ela vai deixar de ser um limite físico, propriamente dito, e se tornar uma ponte, que vai ligar essas aldeias portuguesas às comunas luxemburguesas, né? Esse espaço, então, ele é construído de baixo para cima, por ações cotidianas dos próprios migrantes, que vai transformar ambos os territórios. Falando um pouco sobre o Estado Novo, período salazarista, ele vai ser marcado por uma forte contradição. Oficialmente, o regime salazarista ele vai condenar e vai criminalizar a saída ilegal dos migrantes. No entanto, na prática, essa imigração vai funcionar como uma estratégia econômica fundamental para o regime. Ela vai reduzir a pressão sobre o mercado interno de trabalho e vai garantir uma entrada constante de divisas através das remessas enviadas pelos migrantes. Esse período ele vai ser caracterizado, então, por uma consolidação dessas redes de apoio e de solidariedade que vão estruturar o processo migratório. Vai ser mais do que decisões individuais. Essa imigração ela vai passar a operar como um movimento coletivo mesmo, organizado, que vai ser legitimizado socialmente dentro dessas comunidades rurais portuguesas. Aí, ali embaixo, eu trago um dado, de 65 a 74, cerca de 1,2 milhões de portugueses imigraram. 80% deles foram para a Europa Ocidental, principalmente França, Bélgica e Luxemburgo, o que vai reforçar a formação desse espaço migratório intra-europeu, né?
Falando então sobre o auge migratório, principalmente de 69 a 74, no final do processo, dessa primeira parte do processo. Nesse momento, então, a imigração portuguesa para a Europa Ocidental, ela vai revelar a coexistência de uma imigração primeiramente legal, que é regulamentada pela Junta de Imigração, mas que vai ser fortemente clandestina também, e que vai se tornar dominante diante da repressão do regime e da urgência econômica. Enfim. Os principais motivos, então, seriam a pobreza estrutural, a falta de oportunidade, a questão das guerras coloniais e o desejo de uma melhoria na sobrevivência familiar. O padrão mais frequente, então, desse processo era a primeira ascenda do chefe da família, e depois, quando as condições eram melhores, havia, então, uma posterior regrupamento dos demais membros da família, que migravam também. Um ponto importante aqui é que essa clandestinidade, ela não era um processo improvisado, ela dependia de uma rede, primeiro de contrabandistas, mas também uma rede comunitária, que compartilhava informação, acolhimento, emprego, e era um processo, então, socialmente organizado, né? Para muitos, essa imigração ela era encarada como temporária, mas que ao longo do processo se transformou num modo de vida transnacional, com deslocamentos recorrentes, laços permanentes entre o Portugal e o Luxemburgo, país de destino. Um pouco sobre Luxemburgo. O Grão-Ducado ele já é um país de imigração desde o final do século XIX. Ele depende de mão de obra estrangeira para sustentar sua economia industrial desde 1880, assim. Os primeiros portugueses chegaram de maneira desorganizada, da França e da Bélgica, antes mesmo de um acordo oficial que era comum na época, assim. A expansão da indústria siderúrgica, com a chegada de multinacionais como a Goodyear, a GM, a DuPont, vão ser fundamentais para essa primeira parte do processo. Posteriormente, o Estado Novo luxemburguês vai passar a perceber a necessidade desses fluxos e vai iniciar um processo de recrutamento organizado. Um marco institucional importante para isso é os acordos bilaterais firmados em Portugal e Luxemburgo, em 1970, que vão ser ratificados em 72. Esse acordo vai regularizar as centenas de imigrantes clandestinos, vai estabelecer, então, algumas regras para a entrada desses trabalhadores, e principalmente sobre a regulamento familiar, no artigo 9, que vai ser uma novidade nesse sentido. É contraditório que, ao mesmo tempo que esses acordos são tratados, em 72, quando ele é ratificado, né, vai entrar em vigor a Lei Charles, que vai ter uma força contrária da população luxemburguesa, que vai passar a endurecer, então, esse controle migratório, sobretudo para estrangeiros fora da comunidade europeia. E isso é voltado especialmente para Portugal, porque Portugal, na época, não fazia parte dessa comunidade. Apesar disso, o fluxo de imigrantes portugueses vai continuar chegando, né, vai continuar alto, porque eles vão se tornar essenciais para a economia luxemburguesa. É interessante aqui que a imigração portuguesa vai passar aos fluxos italianos e espanhóis, que eram os fluxos anteriores a esse processo, tanto em ritmo quanto em volume, e vão transformar essa paisagem social e econômica de Luxemburgo em pouquíssimas décadas. Falando então sobre a inserção socioeconômica e os desafios que esses imigrantes vão enfrentar ao chegar a Luxemburgo, a imigração ela vai ter características próprias, vai ser diferente da imigração italiana, por exemplo, que era centrada no sul, mais industrial. Os portugueses eles vão ser mais dispersos assim, em todo o território. Isso vai acontecer devido a uma diversificação da economia do país, uma forte demanda dos trabalhadores em setores como a construção civil, a limpeza, serviços domésticos, com o papel forte das mulheres portuguesas, né? E na indústria leve que vai se formando posteriormente. Fugindo um pouco da siderurgia, né? As condições de habitação elas vão ser frequentemente precárias. Os relatórios oficiais de Luxemburgo vão denunciar a superlotação, a discriminação no mercado de trabalho, a falta de moradias sociais, problemas que vão afetar os estrangeiros, mas também os luxemburgueses pobres, né? Quanto aos filhos dos imigrantes, o sistema escolar vai ser um desafio ainda maior. O modelo de educação trilingue, com alfabetização tanto em alemão, quanto em francês, quanto em luxemburguês, vai ser uma grande barreira para as crianças portuguesas que vão chegar assim domínio dessas línguas, né? E o resultado vai ser um padrão recorrente de fracasso escolar que vai atravessar diferentes gerações de luso-descendentes. Assim, a gente pode dizer que a inserção portuguesa ela vai ser simultaneamente essencial para o crescimento econômico,
mas ela vai ser marcada por desigualdades sociais muito significativas. Enfim, só para concluir, então, eu destaco que as migrações portuguesas para o Luxemburgo, elas não podem ser entendidas apenas como uma resposta à pobreza e repressão salazarista, mas como um processo estruturante que mudou ambos os países. No caso português, ela funciona como uma válvula de escape do Estado Novo, contribuindo para aliviar as tensões sociais, gerar divisas para o Estado, ainda que aprofundando as desigualdades regionais e acelerando uma desertificação interior da parte mais rural. Do lado português, a gente vai ver um processo... os portugueses, né, vão se tornar mais essenciais para sustentar essa expansão industrial e, posteriormente, o setor de serviços. Aqui a migração ela vai criar um verdadeiro espaço transnacional entre Portugal e Luxemburgo, que vai ser sustentado justamente por essas redes comunitárias, a circulação dessas remessas, pela mobilidade das famílias, as práticas culturais, enfim, que vão atravessar essas fronteiras. E os migrantes, eles não vão ser apenas um produto dessas circunstâncias, mas vão ser agentes ativos que reconfiguram as suas identidades econômicas e das relações sociais. As referências que eu usei durante os slides, e, enfim, então, muito obrigado. Eu vou agradecer, então, à banca, ao meu orientador e à minha família que está aqui presente. Então, muito obrigado. Maravilha, Luiz Felipe. No tempo perfeito, 14 minutos. Muito bom. Parabéns. Eu peço gentilmente, Luiz, pode retirar a apresentação, por favor? Muito bem, Luiz. Eu vou passar, então, a palavra primeiro para o professor Cláudio, depois para o Júnior, né? Peço que Luiz anote, né, as sugestões, as críticas, os apontamentos, e como vamos proceder. O Cláudio faz a sua admissão e depois vamos ouvir o Júnior. Perfeito? Professor Cláudio, é contigo agora, por gentileza. Perfeito, professor. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. Realmente um prazer participar dessa defesa. Um trabalho sensacional. Gostei muito, Luiz Felipe. Parabéns pelo seu trabalho. Foi uma leitura extremamente agradável. É um trabalho que é muito sólido, é muito maduro, né, nesta etapa da sua formação, por ser uma etapa inicial, né, dando o primeiro passo. Eu não sei quais são os seus planos, suas pretensões de carreira, tudo isso daqui em diante, mas se estiver nos seus planos uma carreira acadêmica, eu diria que o primeiro passo já foi dado com sucesso. Isso realmente é muito bom, é uma satisfação, né, poder avaliar, poder ler um trabalho dessa qualidade, né, porque é sólido, é bem documentado, né, ao mesmo tempo bastante ambicioso, e ser um trabalho ambicioso é algo que tem seus prós e seus contras, né? Nesta etapa eu acho que tem mais prós do que contras, depois a gente começa a ter que moderar um pouco a ambição, mas pelo menos você já mostrou muito engajamento no trabalho. Então você trabalhou com uma articulação de toda uma teoria migratória em relações internacionais, né, com a história política, para fazer essa explicação de como se deu esse processo de migração portuguesa nesse período. Então o recorte foi muito bem delimitado também. E você mostrou muito domínio, né, tanto no texto escrito quanto na sua apresentação, bastante domínio das principais abordagens que a gente encontra sobre sistemas migratórios, sobre transnacionalismo, né, modelo de De Haas, tudo isso, né, que você conseguiu articular com uma narrativa empiricamente muito rica, né, isso é muito valioso. Tá? Então, tem vários pontos fortes que eu tinha separado aqui para fazer comentários, né, por exemplo, você fez uma composição teórica, né, muito bem escolhida, né, porque é uma composição teórica robusta, pertinente. Você pegou tradições históricas relevantes, né, que foi muito bem exposto, muito bem trabalhado. Os autores centrais, né, foram também muito... Deu para ver no seu trabalho que a leitura foi muito atenta desses autores, né? E você conseguiu fazer algo que é extremamente difícil, um trabalho de pesquisa desse tipo, que é fazer essa interligação nos níveis macro, meso e micro. Tá? Então, isso eu acho que é um dos pontos mais fortes assim, do seu trabalho do ponto de vista teórico.
Você desenvolveu muito bem, né, a formação do Estado luxemburguês, a evolução do Estado Novo em Portugal, e como se deu essa relação bilateral, né, com um enquadramento histórico muito adequado. Isso deu uma solidez, né, ficou muito robusto a maneira como você faz a explicação do fenômeno migratório. E, ao mesmo tempo, você fez também algo que eu considero muito valioso, né? Você integrou isso com um trabalho empírico muito bem feito, né? Porque você trabalhou com os relatórios oficiais, com literatura especializada, com estatísticas, né? Você fez todas essas descrições de maneira muito detalhada, isso é bem importante, né? E, mais ainda, dá para perceber que você tem uma sensibilidade social e política, né? Isso é importante, porque nós sabemos que na nossa área a gente tem que buscar sempre uma postura de cientificidade, mas sem deixar de lado um engajamento no sentido de fazer um trabalho que seja politicamente relevante, porque a gente não contribui apenas para a construção de conhecimento, a gente contribui também, não é, para a reflexão crítica, para poder trazer para os nossos leitores, nossos alunos e assim por diante, trazer direcionamento, trazer orientação, né, diante de pessoas que têm motivações de engajamento no campo do político. Então, isso também eu considero que foi essa sensibilidade abordando dimensões de gênero, de identidade, não é? Embora eu pessoalmente tenha sérias críticas, não ao seu trabalho, mas com relação ao excesso de identitarismo, né? Eu coloco mais o foco na agência do que na identidade, mas isso também, a culpa em parte foi do meu orientador. De uma perspectiva construtivista, ele sempre chamou atenção para isso, mais a ênfase na agência do que na questão de identidade. Mas é uma discussão extremamente válida, pertinente, da forma como você coloca, né? Eu considerei muito rica também, né? A redação também, em várias passagens, é muito bem feita, né? Então, assim, no geral, um trabalho de altíssima qualidade, né? Os comentários que eu tenho a fazer são realmente de elogios nesse ponto. Do ponto de vista teórico, né, algumas coisas que poderiam ser um pouco mais desenvolvidas, que eu coloco não tanto como críticas, mas mais como sugestões, né? Eu imagino que esse trabalho é só um ponto de partida, né? Que ele tem aí para render muitos frutos, né? Então, como sugestões a fazer, eu colocaria aqui, por exemplo, você coloca essa crítica de Schlitz, né, que o Schlitz faz para o De Haas, sobre uma ausência nesse nível meso, né, nas redes, instituições locais, perfeito. Só que eu senti falta de uma mediação teórica um pouco mais explícita, articulando esse modelo de De Haas com as teorias de redes, né? Então aí dá mais como sugestão para uma coisa que pode ser desenvolvida em trabalhos futuros, né, pode ser mais explorado, né? Você demonstrou muito domínio de bibliografia, tá? Mas, às vezes, identificar assim explicitamente, porque tem muita coisa no trabalho, eu acho que essa seria a maior crítica que eu teria a fazer, na verdade, mas uma crítica construtiva, tá? Tem muitos pontos que eles estão implícitos no trabalho, né? E que eu senti falta de eles serem mais explicitados. Porque o que acontece? A gente escreve para um público-alvo, tá? Eu costumo falar que o trabalho monográfico, o público-alvo é a banca, né? O público-alvo é a banca. Não é para uma publicação de um livro. Se você, por exemplo, pegar a sua monografia e você adaptar para publicar um livro, que vai ter outro público-alvo, você tem que fazer alterações condizentes na linguagem, né? Mas, ao mesmo tempo, na banca, você vai ter avaliadores de diferentes formações e interesses de pesquisa. Então, por isso é sempre importante explicitar cada passo do que está fazendo, né? Então, por exemplo, qual é a lacuna empírica que você preenche de forma original para o campo das RI? Então, esta contribuição é original porque ela demonstra como acordos bilaterais e redes informais coexistiram para produzir um regime migratório híbrido em Luxemburgo e como isso impacta na necessidade de repensar a noção de soberania estatal em relações bilaterais. Estou só dando um exemplo aqui de como explicitar, né? Você usou conceitos chaves, tá?
que são extremamente importantes para poder fazer essa definição operacional, né, em termos como sistema migratório, transnacionalismo, integração, dependência, eles aparecem com vários sentidos. Né? Aí uma sugestão que eu coloco é que cada conceito-chave seja sempre definido brevemente e operacionalizado no início de cada parte. Né? Sempre fazendo as referências ao longo do texto para evitar, né, evitar ambivalências, tudo isso. A metodologia, esse é um ponto que você apresentou muito bem agora, tá? na sua apresentação oral do trabalho. Tá? Mas, novamente, eu senti falta de detalhes explícitos sobre o corpus, os critérios de seleção. Né? Basicamente, né, uma sessão metodológica mais clara, mas, obviamente, esse é um ponto que a gente pega mais pesado numa banca de mestrado, não no TCC. Então, para os propósitos do trabalho, metodologicamente, já foi muito rico, eu acho que satisfaz a necessidade, né? Pode ser, sempre há pontos a melhorar, ou pontos que estão acima da curva, isso é natural em qualquer trabalho, mas eu acho que você cumpriu muito bem, você explicitou muito mais na apresentação oral do que no trabalho escrito. Isso é um ponto importante. Outra coisa que eu anotei aqui, deixa eu ver, assim, aí eu levo mais para um dos meus interesses de pesquisa, mas, obviamente, um ponto que eu devo chamar a atenção, né, que é estratégico, tá? É estratégia. Quando você prepara um trabalho que vai ser avaliado por banca, tá? Obviamente, aqui você fez todo um trabalho de pesquisa, né? E depois do trabalho concluído, foi feita a seleção de uma banca. Tá? Mas, por exemplo, quando eu fiz o meu doutorado, eu ainda estava terminando a redação do texto final, mas a gente já sabe mais ou menos quais vão ser os professores, as pessoas que vão compor a banca. Tá? Então, com isso, a gente já sabe aquela coisa de estratégia, né? Mais ou menos, olha, eu sei que na minha banca tem uma pessoa que é de Rio, mas ela tem formação sociológica, é casada com um sociólogo. Então, eu sei que ela vai levar a discussão para esse lado. Tá? Então, o que eu fiz? Aí, nota de rodapé, lá na página 152, eu coloquei, embora uma discussão sociológica seja pertinente, ela não será feita por causa disso, disso, disso. Já antecipando que essa pergunta viria. Né? Então, esse tipo de coisa. Não tem muito como fazer isso no TCC. Né? Obviamente, não tem muito como fazer. Né? Mas o que acontece? Você, por exemplo, faz uma menção à dimensão de raça e colonialidade. Né? Porque, ao mencionar, obviamente, aí alguém que se interessa por esse tipo de pesquisa vai falar, por que não desenvolveu? Quanto poderia ter desenvolvido? Né? Se você faz uma menção e fala, é pertinente mencionar isto, entretanto, será desenvolvido em trabalhos futuros, ou para os propósitos deste trabalho não será feito desenvolvimento por tal e tal motivo, né? Então você se blinda mais, se protege mais. Né? Então, por exemplo, essa citação sobre os cabo-verdianos e essa seletividade racial da política luxemburguesa, né, para mim, ela é extremamente relevante. Né? E isso dá um paper aí, né? Daria um artigo muito legal sobre o racismo institucional, sobre hierarquias de adaptabilidade. Né? Então, toda essa interseção entre a imigração, políticas migratórias, racismo, pós-colonialidade, relacionado com literatura decolonial e a política portuguesa na gestão das colônias, por exemplo, né, são coisas que abrem para trabalhos futuros. Né? Então, o que acontece? Como você abriu, né, para esse lado, eu, obviamente, vou puxar para esse lado. Né? É um dos meus interesses de pesquisa, um deles. Né? Então, fica aí mais como dica, né, para trabalhos futuros. Quando você percebe que o trabalho está ampliando para alguma coisa, ou desenvolve, ou explica por que não vai desenvolver. O que é muito legal, porque você mostra que está ciente de para onde o trabalho pode abrir novas direções de pesquisa, mas, ao mesmo tempo, você deixa claro, olha, o trabalho é seu. O autor é quem tem a autoria. O trabalho é seu, eu falo, eu vou trabalhar desta maneira, porque é minha escolha. E você justifica porque é escolha. Porque você sempre vai enfrentar críticas do tipo, né, por que você não fez deste jeito? Ou por que você não fez do outro jeito? Tá? E são críticas que, a meu ver, não são muito construtivas. São até vazias. Né? Às vezes dá até vontade de responder de forma não muito elegante, né? Dizendo, não fiz porque é meu trabalho, não é o seu. Não é? Só que o que acontece? Como é que você se blinda disso? Você se protege. Né?
deixando claro em algum lugar do texto ou na exposição que sim, você reconhece a importância de tal abordagem, porém, o escopo do seu trabalho, né, a gente não pode contemplar tudo. Você faz escolhas. Escolhas metodológicas, escolhas epistemológicas, escolhas ontológicas. Né? Na verdade, a definição dessas escolhas é sempre muito importante. Por isso que eu falo, a explicitação, né, tornar explícito tudo que você faz. Com relação ao texto, considerei muito bem montado, muito bem construído. Tá? Às vezes, né, alguns pontos são um pouco redundantes, aparece várias vezes, a leitura fica um pouco mais longa, né? Mas é questão de estilo. Né? A passagem entre a parte teórica e a parte empírica, né, ela poderia ser um pouco mais fluida, mas tá bom, tá de bom tamanho. Né? E assim, no geral, eu considero que o trabalho tem um mérito excelente. Né? Eu faria, assim, para você somente duas perguntas, né? Mas já te parabenizando aí pelo esforço, né? Pela qualidade do trabalho e pela sua sensibilidade ao lidar com um tema que envolve, né, essa dimensão social, dimensão humana, né, do fenômeno migratório. Bom, eu te perguntaria, assim, primeiro, né, uma pergunta do ponto de vista teórico-metodológico. Né? Você articula essas abordagens, né, essa teoria dos sistemas migratórios, redes migratórias, transnacionalismo, mas como é que elas se combinam, né, na sua explicação? Onde elas se complementam? Onde elas entram em conflito, em tensão? E, além de apresentá-las, né, você apresentou todas elas muito bem e mostrou como elas foram utilizadas, mas qual seria para você, essa é uma pergunta mais pessoal, mais de acadêmico para acadêmico, né, qual seria para você a sua posição teórica, a sua escolha, né, teórica final? Não somente qual abordagem se mostrou mais adequada, né? Porque das abordagens que você apresentou, né, qual delas seria mais adequada para explicar especificamente o caso português em Luxemburgo, mas principalmente para você, todas elas são relevantes? Você se inclina mais para alguma, ou você teria alguma proposta sua, né, para abordar teoricamente esse tipo de fenômeno? E a outra pergunta, né, que eu vou puxar para esse lado de colonialidade e raça é a seguinte, né, você menciona desigualdades estruturais, redes migratórias, condições de inserção no mercado de trabalho, mas você não aborda explicitamente as dimensões de colonialidade e de raça. E é interessante porque Portugal é justamente uma ex-metrópole, né, das mais significativas no processo colonial. Então, como é que você entende que a posição histórica de Portugal, enquanto ex-metrópole, né, e essa racialização implícita de diferentes grupos migratórios, como isso pode ter influenciado tanto a forma como os portugueses foram recebidos no Luxemburgo, né, quanto a posição relativa com o que diz respeito a outros grupos migrantes, como os cabo-verdianos? E mais importante do que isso, né, se tivesse incorporado essa lente de análise, como isso modificaria, o que isso alteraria na sua interpretação geral do processo migratório? Então, é isso que eu tenho a colocar. Tá bom? E mais uma vez agradeço muito pela oportunidade e pelo privilégio, né, de estar aqui. Obrigado. Maravilha, professor Cláudio, agradeço demais pela leitura atenta e detalhada, né, e pela maravilhosa arguição. Tenho certeza que o Luiz, além de pensar e repensar esses aspectos, vai agregar um futuro, uma pós-graduação, não tenho dúvida em relação a isso. Obrigado mais uma vez. Júnior, é contigo agora, por favor. Bueno, obrigado. Bom dia a todas e todos. Inicialmente, aí, cumprimentar e agradecer também ao Luiz Felipe e ao professor José Renato pelo convite, né, para participar da banca. Também cumprimentar o professor Cláudio Andrés, que estamos nos conhecendo hoje visualmente, né, até agora apenas por chat, por conversa, né. Também cumprimentar a toda a audiência aqui, que está acompanhando também esta defesa, né. Também vou dizer o mesmo que o professor Cláudio disse, que para uma monografia de fim de curso de graduação, ela cumpre muito bem
os objetivos que são propostos, né, dentro do próprio projeto pedagógico do curso, né? Então, nesse sentido, foi um trabalho muito bom, interessante de ler, porque não é sempre que nós temos essa possibilidade, né? Nós temos, na nossa trajetória, nós sabemos que às vezes nos deparamos com alguns trabalhos que é difícil de você chegar a uma aprovação dele no final, né? Esse aqui já é muito mais fácil de nós conseguirmos fazer isso, né? Já dando uma tranquilizada inicial aqui para o Luiz, né? O momento da banca ele é importante justamente para nós contribuirmos com possíveis adaptações que possam ser feitas no trabalho para que a versão final dele fique, de alguma forma, consiga realizar o mérito de todo o esforço que foi feito no processo de pesquisa deste ano todo que você esteve envolvido para desenvolver o seu trabalho. E, por outro lado, nós vamos apontando também, como o professor Cláudio disse, possibilidades de pesquisas futuras, que se for o seu interesse de continuar dentro do âmbito acadêmico, ou mesmo fora, se você ainda quiser seguir pesquisando este objeto, você vai ter aí possibilidades para profundizar e para aprofundar a sua pesquisa, a sua investigação. Então, nesse sentido, faço minhas palavras positivas do professor Cláudio em relação ao trabalho e, por estilo individual também, vou partir para as contribuições que posso trazer para que você possa fortalecer ainda mais esse trabalho e também caminhos futuros de investigação, né? Alguns elementos você junto com o José Renato podem já conversar para tentar fazer essas adaptações. Muitas delas são nisso do que o professor Cláudio disse de explicitar alguns elementos, porque o leitor, a leitora, não é obrigado a ter o conhecimento prévio daquilo que você está falando. Então, sempre é interessante você ter esta linguagem bem evidente com relação a tudo aquilo que você está apresentando, para que justamente não hajam aí questionamentos com relação aos caminhos e opções que você tenha feito. Então, iniciando ali pelo próprio resumo, você menciona ali, já logo no começo, partindo da premissa. De onde vem a premissa? Em nenhum momento do texto você apresenta de onde veio essa premissa em si. Essa premissa ela vem do estado da arte, da pesquisa já realizada sobre esse tema, vem de uma teoria específica. Ou seja, explicitar isso. Se você está partindo de uma premissa, de onde ela veio? Foi simplesmente do seu conhecimento individual? Ou de um conhecimento já adquirido no campo de pesquisa sobre esse seu objeto? Então, tentar deixar mais explícito isso. Do ponto de vista da análise documental, você também menciona ali no resumo. E por que eu estou falando isso também? No sentido de explicitar. Porque o resumo, ele é a carta de apresentação do seu trabalho. Se uma pessoa se interessa em pesquisar as relações migratórias entre Portugal e Luxemburgo, ela vai ver o seu trabalho. Primeiro, ela vai ter acesso pelo título. Aí ela vai ver se é do interesse mesmo. Lendo o trabalho todo? Não, ela vai ler primeiro o resumo. A partir dos elementos que o resumo traz, ela vai ver se vai ser do interesse ou não. Por isso que é importante um título, evidenciar bem, e nesse sentido o título traz todos os elementos fundamentais, incluso a delimitação tanto espacial quanto temporal, isso é importante. Mas no resumo, então, esses elementos que eu estou apresentando aqui é para deixar explícito para que a pessoa saiba de onde vieram os dados e a forma como você está trabalhando a abordagem do seu trabalho. Aí você fala de análise documental. Primeiro, que tipo de documento? Agora, na apresentação, você falou, são os acordos bilaterais e os relatórios oficiais. Menciona isso no resumo. Menciona isso também na introdução. Então, tudo bem, você tem os acordos e os relatórios. Mas, por outra parte, quais técnicas foram empregadas para fazer esta análise documental? É uma análise de discurso? É uma análise de conteúdo? É uma caracterização documental? Que tipo de técnica que foi utilizada? Percebo, pela leitura do trabalho depois, que se caracterizaria muito mais como uma análise de discurso, onde você pega os elementos gerais apresentados
pelos acordos, pelos relatórios, faça uma comparação entre eles ali e uma comparação com os dados empíricos que você tem. Mas mencione, então, que foi pelo caminho da análise de discurso, tentando caracterizar de forma geral a narrativa que cada um desses documentos traz. É importante estabelecer isso. Seriam esses 2 pontos. Normalmente, nos resumos, eu critico muito mais. Mas o seu resumo está bem construído, traz os elementos fundamentais, traz as principais considerações finais que você chega, depois eu vou entrar nesse ponto, mas tem os elementos fundamentais do resumo. Só diria, então, esses 2 pontos. A premissa, partindo da premissa, de onde você partiu, de onde veio essa premissa, e a análise documental. Explicitar aí, então, os tipos de documento e as técnicas utilizadas, que aí vão ser os acordos e relatórios oficiais e uma análise de discurso de forma mais genérica, geral. Depois, no abstract, atente-se ali que o título você deixou em português ainda. Então, pelo menos no artigo que eu tenho aqui. Então, só confirme ali se também está em português na versão que você tem, para fazer a tradução para o inglês também. É importante, vai que as pessoas de língua inglesa tenham interesse no seu trabalho, né? Justamente o título e o abstract em inglês já dá uma possibilidade aí da utilização do seu trabalho. Aí nós vamos para a introdução. Na introdução, você menciona, assim como na apresentação aqui, a utilização de dados estadísticos, né? Mas, novamente, como foi empregada esta estatística social? Lendo o seu trabalho depois todo ele, eu percebo, é estatística descritiva. Ok, mas mencione isso. Explicite que a sua análise estatística que você faz no seu trabalho, a utilização da estatística é do ponto de vista da estatística descritiva, para dimensionar os fenômenos que você está analisando. Porque isso é importante. Justamente, você não está apenas trazendo os elementos teóricos e também os elementos de referências bibliográficas que falam sobre o tema. Você tenta dimensionar ele através da estatística descritiva. Mas deixe evidenciado isso, né? Para que os leitores e as leitoras saibam disto. E, novamente, você fala da análise documental. Outra vez, por favor, explicite quais as técnicas que foram empregadas. Claro, do ponto de vista da sua análise, como ficou mais no campo da análise de discurso, você não acaba fazendo uma categorização dos textos, né? Você vai pegar, na verdade, como eu disse, o enfoque central de cada um dos documentos. Vai fazer um diálogo entre eles e um diálogo com os dados e com as referências que você estava utilizando. Mas explicite ali na introdução também. Nesse sentido, o resumo e a introdução, você pode repetir estas informações. O professor Cláudio disse, ao longo do texto, às vezes acontece de ter uma certa repetição de algumas frases ali, de algumas abordagens, justamente onde não é necessário. No resumo e na introdução, onde poderia se fazer isso, aí você acaba não fazendo, né? Então, ali você pode fazer aí, de alguma forma, dar ênfase nisso. Porque são justamente a apresentação inicial do seu trabalho. Isso é muito importante que você deixe bem estabelecido aí, tá bem? No referencial teórico, como o campo dos estudos de migrações não é o meu campo, eu vou contribuir um pouco mais, justamente, onde acaba chegando mais perto da minha realidade, né? Ali na página 22, quando você menciona a construção dos coletivos nacionais de estrangeiros em novos países, claro, usando ali o caso dos portugueses, esta é uma realidade que acontece em qualquer lugar. Eu posso falar isso pela minha experiência empírica atual, né, o caso da UNILA, aqui em Foz do Iguaçu, que tem muitos estudantes estrangeiros, né? A universidade tenta dar este caráter de integração entre as várias nacionalidades dentro da universidade, mas tanto na universidade quanto na cidade, de forma mais geral, os estrangeiros eles vão criando os seus coletivos nacionais. Eles têm uma facilidade maior de se relacionar entre eles. E isto vem da própria sociologia. Por quê? Por que estes
portugueses em Luxemburgo vão procurar outros portugueses? Primeiro, porque eles vão buscar os parecidos. É uma tendência natural que nós temos, de buscar as pessoas mais parecidas conosco, especialmente quando há uma diferença relativamente grande entre este coletivo e as pessoas, os nacionais do lugar onde eles estão indo, como é o caso de Luxemburgo, né? Onde você vai ter aí os cantões mais franceses, mais alemães, mais italianos, a presença dos espanhóis, e aí chegam os portugueses. Quem são os portugueses dentro desta realidade? Né? Obviamente que vai haver essa tendência de buscar outros portugueses, até pela própria questão linguística, né? Acaba, de alguma forma, facilitando. Depois, quando você fala da educação, tem esta barreira existente, né? O que acaba gerando esta facilitação do contato com os parecidos. Segundo ponto, dentro desta criação do coletivo nacional, a própria questão, agora, das identidades, né? Das identidades compartilhadas. A identidade dos portugueses há uma tendência de ser mais semelhante entre eles do que a identidade dos luxemburgueses. Haveria esta tendência de aproximação. E, por último, os portugueses têm a tendência de terem um processo de socialização prévia mais parecida em comparação com os luxemburgueses. Porque depois, quando você fala de educação, você fala isso. A escola de Portugal não é a mesma da escola de Luxemburgo. E esses portugueses que estão indo para Luxemburgo tiveram a sua socialização primária na escola de Portugal. Aprenderam os conteúdos de Portugal. Tem uma história compartilhada nesse sentido. Estavam vivendo sob o Estado Novo de Salazar. Então, tudo isso acaba gerando esta possibilidade. Não quer dizer que todos os portugueses vão se unir neste coletivo português. Não, não necessariamente. Mas há uma tendência, uma propensão, né? Isto faz com que, aí, dentro desse campo aí de estudos de identidade, que dentro desse coletivo nacional eles possam se sentir reconhecidos como iguais ali dentro, diferentemente da relação com os outros nacionais dentro daquele espaço. E a construção de um certo sentido de comunidade ali dentro. Esse sentido de comunidade onde se constroem redes de apoio. Você fala isso ao longo do texto. Que depois até vão facilitar a vinda de outros portugueses, que vão se sentir acolhidos ali dentro, protegidos de alguma forma com esta rede de apoio que se constrói. Então, isso tem que ver com esta construção do coletivo, com esta relação de identidade compartilhada entre estes indivíduos de uma nacionalidade específica. E você pode relacionar isto com a nota de rodapé 13, que você traz ali, falando sobre o capital social no Bourdieu. Aí você pode fazer essa relação com essa criação do coletivo nacional, baseado em elementos identitários e em elementos de socialização. Que seria, digamos, como eu disse, uma propensão maior da aproximação com os parecidos do que com os outros diferentes ali. E ainda mais com o dado que você traz ali, que esses portugueses que vão para lá vão, na maioria, para trabalhos mais subordinados na hierarquia da divisão de trabalho. Construção civil, empregadas domésticas. Digamos, isso, do ponto de vista da hierarquia do trabalho, como os luxemburgueses vão ver esses portugueses? Como iguais? Ou será que eles vão se sentir mais como iguais diante de outros portugueses? Não é? E depois, passando agora para a seção que você fala da formação nacional e das relações bilaterais, ali entre o fim da página 39 e o início da página 40, você fala da decadência portuguesa no século XIX. Não fale isso para os portugueses agora, né? Os nacionalistas contemporâneos. Mas nesta decadência do século XIX, você poderia mencionar, pelo menos, o papel que as guerras napoleônicas tiveram para isso. Vale a pena lembrar que aí no início do século XIX, a coroa portuguesa foge e vem aqui para o Brasil, né? Vem para a colônia para estabelecer aqui o centro, a capital do seu império.
Querendo ou não, esse teve um impacto profundo, tanto do ponto de vista emocional, de sentimento nacionalista, quanto principalmente de organização administrativa e econômica, né? Como vamos manter um império com pompas, sendo que a gente não consegue nem ficar na Europa? Temos que fugir aí das tropas napoleônicas, né? Isso teve seu impacto também. Depois você fala da desigualdade regional interna existente, especialmente em Portugal, dos centros e das zonas portuárias com o resto do interior. Isto poderíamos relacionar com o próprio campo da teoria da modernização, que fala da questão da construção da heterogeneidade estrutural, que os países ibéricos, eles, na sua formação histórica, eles têm muitas características parecidas conosco aqui, que fomos colonizados por eles. Vale a pena lembrar que a Península Ibérica foi colonizada pelos mouros. E isso deixou suas marcas também, com o tempo. A reconquista católica posterior não eliminou os traços mouros prévios, apenas adaptou. Esta questão o que a gente fala aqui da mestiçagem, do ponto de vista da América Latina, esse foi um processo que já havia ocorrido também na Península Ibérica. E isso deixa suas marcas históricas, que é essa diferença entre os centros, especialmente as capitais, e o interior. Os centros onde vão se concentrar as economias, as riquezas e a base produtiva, e um interior que vai ficando atrasado. Um centro, uma capital que vai se modernizando, e um interior que vai ficando atrasado. Isso a teoria da modernização já dá sinais também de compreensão. Seria algo interessante para observar também. E aí, quando você fala dessa parte do interior mais agrário de Portugal, como economicamente é atrasado e vai gerando este êxodo rural, poderia também considerar o impacto da Revolução Verde, que estava acontecendo ali entre a década de 1960 e a década de 1970. Esta economia agrária mais primitiva do campo português foi sendo superada e muito rapidamente pela tecnologia da Revolução Verde. A necessidade da mão de obra era cada vez mais reduzida, né? Isso acabava pressionando um elemento adicional de pressão para o êxodo rural. Só que os centros urbanos portugueses não conseguiam, de alguma forma, absorver este novo contingente populacional, que acabavam indo, então, para o restante da Europa. Luxemburgo, mas especialmente a França e a Alemanha. E aí vamos, então, para esses fluxos migratórios. Lá na tabela 1, na página 46, até vou abrir aqui o seu trabalho aqui, você fala lá, você apresenta, então, os fluxos migratórios, né? Você poderia, eu acho que seria interessante ressaltar aí a queda drástica que houve no fluxo migratório, na imigração portuguesa, a partir da Revolução dos Cravos de 74. Porque é muito evidente ali. Até 1975 estava em ascensão a imigração portuguesa. Justo a partir de 75, já como talvez um reflexo da Revolução, cai drasticamente no quinquênio de 75 a 80. Você poderia ressaltar isso, porque visualmente no gráfico isso é muito evidente, né? E também há que ressaltar aí, depois do gráfico, na sua análise, a centralidade da França, né? Olha essa linha verde aí, como ela é muito superior ao demais. Claro, o seu objeto de estudo são os fluxos para Luxemburgo, mas é impossível não saltar aos olhos o fluxo para a França. Então, de novo, está explícito para quem vê o gráfico, mas explicite isso também no texto. É interessante colocar isso. Você fala, ao longo de todo o texto, aqui na apresentação também, quando você traz os dados da imigração portuguesa, falou agora de mais de 1 milhão de pessoas, né? 1.200.000. Né? Mas dimensione isso com relação à população portuguesa da época.
1.200.000 de quanto? Determinado ano, tivemos um fluxo de, vamos ver aqui, mais de 400.000 portugueses para a França. Mais de 400.000 de quanto? Faça essa comparação com a população total de Portugal naquela época. É possível encontrar esses dados. É interessante isso para dar esta dimensão. Não é só o número bruto em si. Sim, é muita gente, mas compare com a própria população. Quantos por cento da população total? Ou seja, qual é a relevância populacional disso para Portugal? Tá bem? Passando agora para a seção seguinte, quando você fala de Luxemburgo como um país de imigração, você menciona a crise do petróleo, fala que ela iniciou em 1972, não, ela iniciou em 1973, o primeiro choque do petróleo, 73, consequência da guerra do Yom Kippur, e depois vamos ter outro choque em 1979, apenas uma pequena correção. E na página 72, deixa eu procurar aqui, só um momento. Na página 72, você fala, vou fazer a citação aqui. Segundo a publicação oficial do governo luxemburguês, ao menos 14.500 crianças e adolescentes com menos de 15 anos. Esta é a frase. Segundo a publicação oficial do governo luxemburguês, ao menos 14.500 crianças e adolescentes com menos de 15 anos. O quê? Matriculadas na escola, são crianças estrangeiras, portuguesas, crianças no total. A frase ficou meio perdida. Quando eu estava lendo ali, não consegui definir qual era o caminho desta frase. Então, por favor, reveja esta frase. Agora, nas considerações finais. Este é um trabalho monográfico, não? Eu senti que as considerações finais, onde era um momento que você poderia escrever aí o seu posicionamento, elas ficaram superficiais, rápidas, muitas citações indiretas, mas esse era justamente o momento que você tem ali um espaço para se posicionar. Então, por favor, não digo agora, claro, né? Não vou exigir de você que agora, já terminando o trabalho, esperando apenas pelo diploma, você refaça o trabalho nas considerações finais, né? Mas tenha isso em consideração para os trabalhos futuros. É nesse espaço aí, considerações finais, conclusões para trabalhos mais profundizados, e é aí que você se posiciona. É o que o professor Cláudio estava falando antes, do próprio papel político que o trabalho tem. É esse momento ali que você deve se posicionar. E aí você me vem com citações ali, poxa, esse é o teu espaço, né? Digamos, o trabalho todo você já tem um espaço para referenciar dentro da teoria e do referencial bibliográfico utilizado. Então, ali é o seu espaço, é o espaço para você brilhar. Né? Também pediria, de alguma forma, uma certa revisão, não ortográfica, mas uma revisão de formatação. Tá bem? Porque eu vi ali que, em alguns momentos, tem alguns equívocos do ponto de vista do tamanho da fonte. Do nada, ela está uma fonte doce e ela fica um maior ou menor dentro do próprio parágrafo. Então, dá uma revisadinha, um pente fino ali, só para ficar mais ajeitadinho, né? E algumas questões de pontuação também. Mas, digamos, se você for tentar fazer esta publicação num artigo posterior, tenha em consideração isto, tá bem? Para finalizar, então, eu ia te perguntar para comparar com a situação contemporânea de Portugal, mas vou deixar quieto, tá bem? Não vou exigir isso de você. Mas eu vou pedir para você, se você consegue apresentar, a partir do estudo que você fez, justamente, já que eu sou um politólogo, na sua opinião, qual foi o papel da Revolução dos Cravos nas relações luxemburguesas de forma geral? Não apenas do ponto de vista migratório, porque nós já estamos vendo aqui que teve um impacto. Menos portugueses saíram de Portugal. Mas eles regressaram para Portugal? Se tivemos esse regresso, qual foi o impacto desse viver fora, estar desterrado e voltar para o seu país, agora num contexto democrático? Ou seja, como você vê o impacto, o papel da Revolução dos Cravos nessas relações?
Portugal se aproximou ou se afastou mais de Luxemburgo nesse sentido? Claro que com o tempo vai inclusive permitir o ingresso na comunidade europeia e depois na União Europeia. Mas tente de alguma forma analisar aí o papel deste fenômeno político inicialmente, mas que teve impactos em toda a sociedade portuguesa. Peço perdão por, como sempre, ter passado muito do tempo e espero ter contribuído de alguma forma para deixar o trabalho ainda, como eu disse, fazendo ainda mais justo, mais mérito a todo o esforço que você fez, mas especialmente abrindo caminhos para você pensar para pesquisas futuras. E agradeço a paciência de todos e todas aí em ouvir-me nesse momento. Obrigado. Maravilha, Júnior, obrigado. Leitura atenta, detalhada também. Uma banca extremamente qualificada, hein, Luiz? Tanto o professor Cláudio quanto o professor Júnior. Eu acho que foi um privilégio a gente ouvir. E para um bom trabalho também, né? Que faz jus a esta banca qualificada. Bom, já tivemos o privilégio de ouvi-los, agora nós vamos ter o privilégio de ouvi-lo, né, meu querido? Agora é contigo. Você tem até 10 minutos aí para responder as dúvidas, os questionamentos, as sugestões. Perfeito? Fica à vontade. Bom, então, primeiro agradecer as considerações, as arguições dos professores. Eu acho que vai contribuir muito para a melhoria do trabalho, né, e para, em caso eu queira seguir algo futuro, eu penso em seguir fazer mestrado, algo futuro, então eu acho que isso é muito positivo. Eu vi que um ponto que foi muito citado foi essa questão da metodologia e da aplicação das teorias mesmo, e eu acho que é um ponto que eu realmente, talvez por se tratar de um trabalho de iniciação científica, assim, primeiro contato, talvez me faltou essa expertise, né, de saber como aplicar isso de fato. E eu entendo que as contribuições dos professores vão ser de muito proveito para produções futuras e para melhoria do trabalho. Sobre essa questão de raça e colonialismo, que o professor Cláudio citou, eu achava que era algo super importante citar no trabalho, mas eu entendia também que não era o foco do projeto, então eu tentei trazer, mas sem falar, então talvez faltou também essa expertise de saber lidar com isso, de esclarecer melhor que esse não era o foco do meu trabalho, mas que eu achava que de alguma forma era importante, algo que talvez tenha que ser pesquisado e trabalhado futuramente. Sobre essa pergunta da articulação das teorias, de como elas combinam, os conflitos, qual seria a minha posição, que o professor Júnior também citou ali nas conclusões, eu sinto assim que talvez a teoria do Feist, de tratar com o espaço transnacional, seja um pouco mais precisa para tratar disso, justamente porque são territórios assim geograficamente separados e que tem uma distinção muito grande. As considerações que o professor Júnior fez sobre as correções, com certeza vão ser feitas. Eu fico feliz por receber essas críticas, porque acho que contribuem muito para o processo, né, de produção do trabalho. E eu sinto que assim, essa parte da conclusão que o professor Júnior cita, de fato, a conclusão foi meio rushada, assim, no final. Chegar ali no final do trabalho, a gente tendo que entregar, às vezes a gente não tem o tempo suficiente para escrever isso, mas é algo que eu vou ficar atento, eu vou ficar mais atento no futuro. Sobre a questão ali de teoria mesmo, que o professor Cláudio citou também, o professor Júnior falou assim, da transição desses capítulos. Eu escrevi esses capítulos com um tempo muito, muito distante. O primeiro capítulo eu escrevi no ano passado, e depois eu produzi o restante esse ano. Então, eu sinto que durante o processo teve uma mudança assim, no meu posicionamento perante o trabalho, talvez isso que tenha dado uma entroncada ali. Eu acho super pertinente a posição do professor Júnior, que ele fala sobre citar as guerras napoleônicas, sobre, quem sabe, explicar essa questão ali
da formação de Portugal e de como que isso vai se transformar, então, futuramente no processo de imigração, enfim, sobre a Revolução Verde. Eu sinto que ela é importante, que é no período, assim, e eu pensei em escrever sobre algo no trabalho, só que por delimitações de espaço e de tempo, eu acabei deixando de lado também. Talvez por delimitar mais o trabalho. Ali na parte sobre, talvez, tratar mais sobre a Revolução dos Cravos, eu não quis falar tão profundamente sobre, porque era o final do processo, então eu sentia que o meu foco era mais o início do processo e como que se moldou, e essa parte da Revolução dos Cravos talvez fosse algo de um processo futuro, tipo, o início de um processo futuro e não talvez algo que eu tivesse dado um pouco mais de importância no trabalho mesmo. Eu acho que, no geral, era isso. Eu espero ter respondido todos os questionamentos. Eu tendo a falar um pouco mais breve, assim, não sou tanto de me expressar. Então, obrigado e agradeço a consideração de todos. Perfeito, Luiz. Cláudio, Júnior, satisfeitos? Por exemplo, essa questão que ele estava falando agora, o Luiz estava falando da Revolução dos Cravos, eu acho que até só no trabalho agora, como eu disse, lá naquele gráfico lá da imigração portuguesa, fazer, sabe, nos parágrafos depois que você analisa, só dizer, olha, ressaltamos que após a Revolução dos Cravos, após a Revolução, o fim do Estado Novo, houve uma queda drástica, né, no fluxo de portugueses para fora de Portugal. Que aí, claro, isso você pode analisar num trabalho futuro. Digamos, o teu próximo trabalho, teu mestrado, pode ser o período democrático, né? A democratização portuguesa e o impacto disso para os fluxos migratórios, né? Seria um segundo momento, né? Mas eu acho que você deixou bem evidente, e pelo menos isso ficou bem evidente, né? Que não apenas o seu objetivo é analisar o Estado Novo, não é todo o Estado Novo, mas é a partir da década de 1960 até o fim do Estado Novo, né? Que você considera este período aí como o período de maior fluxo de saída de portugueses de Portugal. Maravilha, então. Feito isso, eu vou encerrar aqui a nossa gravação e já vamos utilizar lá, Luiz, e a assistência, a audiência, né, para deliberarmos, então, sobre a questão da aprovação e da nota. Tá? Vou só encerrar aqui a gravação e já vamos passar lá para outra sala, que eu já encaminhei o e-mail para os colegas.